No crepúsculo de uma tarde fria de novembro em Lisboa, o vento do Tejo cortava como uma lâmina invisível, carregando o sal do mar e o peso de memórias amargas. João Silva, um analista financeiro de meia-idade, caminhava pelo Parque Eduardo VII, um lugar que outrora era refúgio de risos familiares, mas agora ecoava apenas o vazio de sua solidão. Há 3 anos, um acidente brutal roubara-lhe tudo, sua esposa Maria e o filho pequeno, Tomás, esmagados por um carro dirigido por um bêbado irresponsável chamado António Moreira, um homem rico com ligações políticas que o livraram de qualquer punição real. A justiça portuguesa, com suas leis lentas e influenciáveis, dera a António apenas uma multa simbólica e uma suspensão da carta de condução, um tapa na cara para João, que via o culpado continuar sua vida de luxo em Sintra, enquanto ele apodrecia em um apartamento vazio na Baixa. A dor não era só física, era uma ferida psíquica que sangrava em silêncio, transformando João em uma sombra de si mesmo, alimentando um ódio surdo que crescia como uma erva daninha no jardim da sua alma. Ele parou de repente ao avistar uma figura pequena encolhida em um banco de madeira, o mesmo banco onde costumava sentar com Tomás para ver os pomos. Era um menino de uns 7 anos, tremendo sob um casaco fino e poído, os olhos grandes e escuros fixos no horizonte, como se esperasse por um fantasma. Não chorava, apenas esperava, com uma paciência que parecia adulta demais para sua idade. João sentiu um aperto no peito. Crianças eram lembretes cruéis do que perdera, mas algo naquela solidão absoluta o impediu de seguir em frente. Era como olhar para um espelho distorcido de sua própria dor. Sem pensar 2 vezes, tirou o seu casaco de lã grossa, caro e inútil para aquecer sua frieza interior, e o colocou sobre os ombros do garoto. O tecido engoliu o corpo miúdo, as mangas penduradas como asas quebradas. Ao abaixar-se para fechar o zíper, o menino ergueu os olhos e sussurrou, com uma voz calma e certa: "O meu pai disse que virias." João congelou, o frio da noite nada comparado ao gelo que desceu pela sua espinha. Nunca vira aquele menino na vida. Sua mente racional, treinada em números e lógica, procurava explicações: hipotermia, confusão, engano. "O que queres dizer, miúdo? Como é que o teu pai sabia que eu viria? Quem é o teu pai?" O garoto, com uma tristeza profunda nos olhos, respondeu sem hesitar: "O meu pai está no céu agora. Ficou muito doente e os médicos não o puderam curar. Antes de ir, disse-me para não ter medo, para vir aqui ao nosso banco favorito e esperar. Disse que um homem com cara triste mas coração bom me encontraria, vestindo um casaco escuro, e que saberias o que fazer." As palavras bateram como um soco. Um homem com cara triste, casaco escuro, uma descrição vaga, mas que se encaixava como uma luva na sua existência vazia. Coincidência? Ou algo mais sombrio? João sentiu o ódio antigo remexer-se, mas por agora, a empatia venceu. Não podia deixar o miúdo ali. Pegou na mão gelada dele e disse: "Vem, vamos para um lugar quente." Caminharam em silêncio até à esquadra da PSP mais próxima, no chiado, onde as luzes fluorescentes cortavam a escuridão como acusações frias. João explicou ao sargento de serviço, um homem cansado com bigode grisalho: "Encontrei este miúdo no parque, sozinho. Chama-se Pedro. Diz que o pai morreu recentemente." O sargento digitou o nome no computador, e o seu rosto mudou de tédio para uma pena profissional. Sussurrou para João, longe do ouvido do menino: "O pai, o António, não morreu de doença há uma semana. Atirou-se da ponte Vasco da Gama há 3 noites. Deixou uma nota." O mundo de João girou. António. António Moreira. O nome ecoou como um tiro no seu cérebro. O bêbado que matara a sua família era o pai deste menino. A coincidência transformou-se em um destino cruel, um tapa do universo. O sargento continuou: "Chamamos os serviços sociais. O miúdo é do caso da ponte." Uma assistente social chamada Sofia chegou, com olhos bondosos mas exaustos de anos a lidar com destroços humanos. Falou com Pedro com gentileza, acalmando-o, e depois virou-se para João: "Obrigada por o trazer. Preciso da sua declaração." João contou tudo, incluindo as palavras proféticas do menino. Sofia parou de escrever, o rosto pálido. "Ele disse isso. Um homem com cara triste mas coração bom." Abriu o dossiê e entregou uma cópia da nota de suicídio. A nota não era para o filho. Era para o estranho no banco. João leu, as mãos tremendo. A caligrafia era um rabisco desesperado: "Ao estranho no banco, se lês isto, significa que parti e que a minha oração foi atendida. Deixo o meu filho Pedro sozinho, engolido pela escuridão que não consigo combater. Sem família, temo um sistema de acolhimento frio. Conto com a bondade de um estranho,
contei-lhe uma história de um homem bom que o encontraria no nosso banco. Se existes, protege-o. Ele adora desenhar, tem medo do escuro. É o que de bom deixo no mundo. As lágrimas que João reprimia há anos romperam-se, mas não de pena, de raiva. Este homem, o assassino da sua família, ousara apostar a vida do filho na bondade alheia. António escapara à justiça em vida, mas agora, através de Pedro, o destino entregava uma oportunidade de vingança. João sentiu o ódio borbulhar, uma tensão surda que prometia explosão. Olhou para Pedro, inocente e confiante, e uma ideia sombria formou-se: adotá-lo, criá-lo, e um dia revelar a verdade, destruindo-o como António o destruíra. Seria a vingança perfeita, lenta, sem sujar as mãos com crime, apenas com a verdade amarga. Ele não vai para um lar temporário, disse João à assistente, com uma autoridade fria. Vou ficar com ele. Farei o que for preciso para o adotar. Sofia hesitou, mas viu a determinação nos olhos dele. Após chamadas urgentes e uma audiência de emergência com o juiz, Pedro foi colocado sob custódia temporária de João. A lei portuguesa permitia exceções em casos de urgência, e a história comoveu o suficiente para dobrar as regras. Nos primeiros dias, o apartamento de João na Alfama tornou-se um campo minado de emoções. Pedro era quieto, desenhando patos do parque com lápis que João comprara, mas à noite chorava pelo pai, e quando os gritos mudos de João pela sua família perdida. João cuidava dele com eficiência fria, alimentando o corpo mas envenenando a mente com planos. Investigou discretamente, António fora um empresário corrupto, com dívidas e escândalos que o levaram ao suicídio. A viúva, uma mulher distante, abandonara Pedro. João via no menino o reflexo do inimigo, os mesmos olhos escuros. O silêncio entre eles crescia, uma barreira de segredos. João trabalhava mais, deixando Pedro com uma babysitter, mas à noite, observava-o dormir, imaginando o dia em que diria: o teu pai matou a minha família. És o preço que ele paga. A tensão acumulava-se como nuvens de tempestade. Meses passaram, e o processo de adoção avançava, com visitas sociais e avaliações psicológicas. João fingia o pai perfeito, mas internamente, a vingança corroía-o. Pedro começava a abrir-se, contando histórias do pai. Ele dizia que em Portugal, quem espera sempre alcança, mas não alcançou a cura. Essas palavras cutucavam a ferida de João, misturando ódio com culpa. Uma noite, Pedro desenhou uma família, ele, João e fantasmas. És o meu novo pai? Perguntou. João engoliu o veneno e assentiu, mas o coração apertava. A traição era dupla, traía a confiança do menino e a si mesmo, tornando-se o monstro que odiava em António. O clímax veio numa audiência final no Tribunal de Família em Lisboa. O juiz, uma mulher idosa e severa, questionou: Sr. Silva, está pronto para esta responsabilidade vitalícia? João olhou para Pedro, agora mais vivo, rindo de piadas tolas. Mas na noite anterior, encontraram uma carta velha de António no dossiê, um pedido de perdão anónimo enviado após o acidente, que João ignorara. A verdade explodiu: a vingança não traria Maria e Tomás de volta, só destruiria outra inocente. Com voz trêmula, disse: não. Não posso. Ele merece melhor que um homem consumido pelo ódio. Renunciou à adoção, recomendando um lar estável. Pedro chorou, sentindo a rejeição como uma nova perda, e João saiu do tribunal quebrado, o preço da sua escolha, uma solidão ainda mais profunda, sem redenção. Anos depois, no mesmo parque, João sentava-se sozinho, vendo famílias passear. Pedro, agora adolescente em um lar adotivo, passara por ali uma vez e cuspiu no chão ao vê-lo, a traição silenciosa completara o ciclo. A vingança não trouxera justiça, apenas mais dor, provando que em Portugal, como diz o ditado, quem semeia ventos colhe tempestades. João aprendera o custo, a imensa ferida de uma alma que escolhera o ódio sobre a cura.